Boa noite, irmãos. Boa madrugada. O projeto tá ficando é, viajando a palavra na madrugada. Mas, em nome de Jesus, eu vou conseguir regularizar os horários. Já falo já daqui na minha cidade, no Brasil. Glória a Deus. Era para me ter mandado na sexta. Sexta-feira eu li, né, o capítulo, mas não fiz o áudio porque estava um pouco corrido. Tava de aeroporto em aeroporto, né? E aí às vezes a gente não tem muita cabeça para parar ali no meio da multidão e fazer os áudios, né? Mas hoje eu tô fazendo esse áudio que eu tô fazendo aqui era para me ter enviado na sexta-feira mas eu tô enviando hoje, né, para não faltar, né, com compromisso assim. E aí, dando continuidade, é o capítulo 4 do livro de João. Então, você que está acompanhando, né, que quer escutar um comentário ou que talvez, né, não tenha feito o seu devocional ainda na sexta, né, você fique também à vontade para fazer perguntas, né, para deixar o seu comentário, acrescentar alguma coisa para melhorar cada vez mais, né, esse projeto em nome de Jesus. Então, em João capítulo 4 diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, uma explicação para isso é que Jesus, o batismo, né, que os discípulos faziam, era em nome de Jesus. Então, não tinha como Jesus batizar assim: batizo vocês em meu nome, né? Tinha que ser batizado no nome dele. Então existem algumas controvérsias, né, discussões, né, entre unicistas e trinitarianos, que eles dizem, né, algumas igrejas acreditam que é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, outras pessoas dizem que é em nome de Jesus. Eu particularmente eu fui batizada em nome do Pai e Espírito Santo na minha primeira igreja evangélica que congreguei. Depois que eu estudei um pouco mais sobre o batismo na igreja atual que eu congrego, eu me batizei novamente, né? Creio eu que no batismo bíblico, que é no nome de Jesus, a gente lê em Atos que todos que foram batizados, né, foram em nome de Jesus. Então eu creio que também essa é mais uma evidência, né, de que o batismo é em nome de Jesus, o fato de Jesus não batizar, né, porque os discípulos batizavam no nome dele. Então, versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tomará até sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida, que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e veja as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A cura do filho de um oficial. Versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre, quando ia da Judéia para a Galiléia. Então, esses foram os relatos contados aqui em João, no capítulo 4, sobre os samaritanos, a mulher samaritana, que ela estava indo procurar água, no poço, e ela teve encontro com Jesus, e foi a primeira pessoa assim que Jesus, ele se declarou, ou se revelou como o Cristo, diretamente, porque a maioria das pessoas viam o milagre e deduziam que ele era o Cristo. E essa mulher, ele disse diretamente que ele era o Cristo, Uma mulher que já tinha tido outros maridos e o que ela estava, nem marido dela era. E mesmo assim, Jesus teve um encontro com ela, E ela queria, quando ele falou da água viva, ela queria para não precisar mais voltar naquele poço, Porque provavelmente aquele poço ali era para ela um local de tristeza, Muitas vezes ela aqui, deixa eu ver aqui qual é o horário que diz. Se não me engano, diz qual é o horário que ela ia. Deixa eu ver aqui. Não.
quase a hora sexta, né? No versículo 6. Hora sexta, a hora nona é 3 horas da tarde. Hora sexta, se não me engano, é por volta do meio-dia. Então, esse horário, dificilmente alguém vai sair para pegar água. Então, ela saiu no horário que não tinha quase ninguém para não se encontrar, porque provavelmente ela era mal vista, né, pelas pessoas. Então, aquele caminho ali, aquele poço para ela, era um local assim de tristeza, né? E ela queria beber daquela fonte de água viva para não voltar mais para aquele lugar. E aí Jesus, ele, além de dizer para ela, né, que ele era a água viva, né, a fonte da água viva, ele também transformou aquele lugar que para ela tinha um significado negativo, deu a ela um novo significado, né? Então, depois que ela teve encontro com o Senhor, né, eu tenho certeza que ela começou a olhar aquele poço com outros olhos, né? Aquele poço passou a ter uma história, um significado diferente na vida dela, né? Um significado de esperança, de milagre, né? De poder, de glória, né? Então é assim também o Senhor faz na nossa vida. Muitas vezes nós temos lembranças, recordações, né? Sentimentos, coisas na nossa vida que significam coisas negativas para nós, né? Mas o Senhor, ele tem o poder de transformar aquilo que nos entristece, que nos deixa mal, né, em um testemunho, em uma história, né, de superação, numa história de transformação, né? E isso ele faz muitas vezes na nossa vida, né, quando a gente tem um encontro com ele. Então, não importa, irmão, o que você já passou, o que você está passando, né? Se é algo que você até se envergonha, né? Mas tem um encontro com o Senhor, Ele está sempre de braços abertos para te receber e Ele tem o poder, né? Às vezes a gente não sabe como, mas o Senhor sabe como fazer, né? Fazer com que essa história tenha um novo significado na nossa vida, tenha que seja virada a página, né? Dessa história na sua vida, que você tenha um momento de superação, de testemunho, né? De fortalecimento, de amadurecimento e até mesmo para ajudar outras pessoas através da sua história, né? Então, essa foi a leitura de hoje. Se por acaso, né, algo a mais lhe chamou a atenção, você pode comentar também, alguma dúvida, fica à vontade. E amanhã, se Deus quiser, estarei fazendo, né, meu devocional e compartilhando com vocês, amém? Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.